guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando a palavra está dizendo que o Espírito Santo se apoderou de Davi, sabe o que é se apoderar? É quando você pega uma criança no colo e está com ele, carrega ele. O Espírito Santo conduzia Davi para onde quer que ele fosse. O Espírito Santo conduzia Davi. E o Espírito Santo, ele envolveu aquela mulher e ela ficou grávida do Espírito Santo. Mas ainda assim, pastor, ela não estava entendendo a mensagem. Ainda assim estava complicado para ela. Aí o anjo, tá bom, para você fazer entendido o que eu estou dizendo para você. Ei, conhece Isabel? Tua prima. Lembra? Era estéril, avançada em idade. Ó, eu fui levar uma notícia para ela, tá? Estou parafraseando, não está assim no texto, tá? Mas nós vemos que o mesmo anjo levou uma mensagem para Zacarias no templo. Não tem a tua prima Isabel? Já é hoje o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível, querido. Quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, não há nada que impeça. Presbítero Luciano falou aqui nesta noite que um dos atributos de Deus é a onipotência. Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser na minha e na tua vida, na hora e no momento que ele achar que deve fazer. Porque para Deus nada é impossível. Aí Maria entendeu. Ah, entendi. Agora eu entendi. Cumpra-se na tua serva a vontade do Senhor. A palavra impossível significa que não se pode realizar. Eu não sei qual é o teu impossível nesta noite, o que você precisa que Deus faça na sua vida, se é na sua vida conjugal, se o marido for embora, não tem problema não, deixa ele embora, ele vai voltar, porque para Deus nada é impossível. Deus vai trabalhar no coração dele, Deus vai fazer ele bater a cara, mas ele vai voltar, porque para Deus nada é impossível, querido. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Se ele quiser fazer na sua vida nesta noite, ele vai fazer. Quando eu olho para a palavra de Deus, a gente vai vendo nos textos sagrados que Deus chamou 3 homens: Abraão, Isaque e Jacó. 3 homens que Deus escolhera para fazer deles uma grande nação, através dele. E o interessante é que as 3 mulheres dos 3 eram estéreis. Rebeca era estéril, Gênesis 25, 21. Sara era estéril, Gênesis 11, 30. Rebeca era estéril, Gênesis 25, 21. Ela esperou, sabe quantos anos? 19 anos. 19, quanto tempo você tem esperado? Mas o Deus de impossível está aqui nesta noite. Sara também era estéril, Gênesis 29, 31. Todas essas mulheres eram estéreis. Deus, ele envia o anjo para Abraão, ele vai dar uma satisfação. Eu acho lindo esse texto. Eu acho lindo quando Jesus diz assim, Deus diz assim para o anjo: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Olha só, o Todo-Poderoso dando satisfação a um homem que tinha intimidade, tinha comunhão, um homem que era chamado de amigo de Deus. Deus vai dar uma satisfação para ele. Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Tá? Vou enviar vocês 3 lá, vocês vão destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus fala para nós assim, ó: ocultarei eu, Abraão, o que faço, visto que ensinará aos seus filhos e às suas gerações depois dele os meus estatutos. Olha aí a preocupação. Aí Deus vai dar um recadinho para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ficou preocupado porque o seu sobrinho Ló estava naquela cidade, e ele começa a clamar ao Senhor, e no meio desse assunto o anjo pergunta para Abraão: Abraão, cadê a Sara? Está aí à porta. Gênesis 18, está à porta, e Sara, ouvindo a conversa do anjo com Abraão, falou assim: olha, Abraão, no tempo determinado eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara estava atrás da porta ouvindo, começou a rir. Meu marido é velho, eu vou ter de leite para amamentar? Ó, além da esterilidade daquela mulher, ela era velha. Olha só a situação, olha a complicação. Além de ser estéril, era velha, não podia dar de leite. Abraão também, naquela idade, não poderia mais fazer filho. E Sara se riu, achou que ela... É como o pastor falou aqui nessa noite, às vezes Deus nos surpreende. Às vezes Deus fala algo para nós que para nossos olhos assim é uma coisa impossível de acontecer. Deus vai fazer isso comigo?
Deus, eu lembro uma vez que Deus usou um vaso, eu estava na casa do irmão trabalhando, Deus tomou um vaso e falou assim, olha homem, quantas vezes você pensa que você não vai ser nada, mas eu, Senhor, vou te fazer grande. Eu digo, Senhor, eu, tão pequenininho, Senhor, tão humilde, hoje sou o segundo dirigente da minha congregação. Não esperava, não achei que eu fosse sair de nada, mas o Senhor trabalha assim, queridos. Aí Sara se riu da notícia. Às vezes Deus falou para você, ei, tu vai gravar um CD e a tua voz parece uma taquara rachada. Mas se Deus falou que tu vai gravar um CD, não importa o que estão achando da tua voz, o importa é que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse a teu respeito. Porque para Ele nada é impossível. Ei, mas eu não tenho dinheiro, não importa. Para Ele nada é impossível. Porque se esquecemos de um dos atributos de Deus que o pastor Luciano falou nesta noite. Ele é todo poderoso. E para Ele não é nada ajudar o poderoso e aquele que não tem força alguma. E Sara se riu. Aí o anjo, Sara, por que tu se riu, Sara? Não, não me ri não. Sara, porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor teu Deus? O que você precisa, querido, nesta noite? O que você deseja receber de Deus? Pede! Se você precisa de alguma coisa nessa noite, pede! Porque Ele é poderoso para realizar na tua vida. Não importa, não olha pela ótica humana, que você não tem uma aquisição financeira boa, que você não pode, não importa. Para Deus nada é impossível. Se Ele quiser realizar na sua vida, Ele vai realizar, porque Ele é poderoso. Quem sabe nessa noite você precisa de uma cura. A Bíblia diz que Ele é o Senhor Rafa, o Senhor que cura. A Bíblia vai falar no livro de João, eu acho uma coisa linda. Leprosinho abusado. O leproso chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou assim, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. Se quiseres. Se quiseres. A gente tem que ter consciência que Deus pode fazer como não pode fazer. Ele é Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, amém. A sua vontade é soberana. Mas Ele faz. Ele gosta. O prazer dEle é nos ajudar. O prazer dEle é operar o sobrenatural na minha e na tua vida. Aí aquele leproso pergunta, olha, se quiseres, bem pode me limpar. Jesus falou assim, eu quero ser limpo. Na mesma hora a lepra subiu daquele homem e a pele dele se tornou como de um bebê recém-nascido. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para operar o sobrenatural. E se eu e você crermos no Senhor, nós vamos ver a glória dEle. Se eu e você cremos, nós vamos ver a glória dEle na nossa vida, queridos. O que você precisa nessa noite? Eu vejo as manifestações de Cristo, todas elas são de maneira sobrenatural. Jesus encarnou, essa mulher ficou grávida pelo Espírito, de forma sobrenatural, que isso na nossa mente é impossível de acontecer, uma mulher engravidar sem ter relação, era isso que Maria estava tentando compreender na sua mente. Jesus Cristo, Ele encarnou num corpo, veio na forma de um homem, o Deus que estava no céu. Diz ali a Bíblia, no livro de Filipenses, que Ele desceu da sua glória, despojou da sua glória e habitou entre os homens, e foi o próprio Deus que veio aqui e andou no meio de nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre foi de maneira sobrenatural. Ele criou, pastor, os céus e a terra somente com uma palavra da sua boca. Ele disse, haja luz, houve luz, haja luminares, houve... Ei, qual é o teu problema nesta noite? Tem alguma coisa difícil? Se Ele der uma palavra a teu respeito nesta noite, assim como Ele fez para aquele leproso, tudo pode mudar. Se Ele decretar uma palavra para a tua vida nesta noite, tudo muda. Assim, no piscar de olhos, tudo muda, porque Ele é poderoso. Os céus e a terra foram criados somente pela palavra da sua boca. Havia um homem, centurião romano, tinha um empregado em casa enfermo, doente. Ele foi até Jesus. Disse, olha, eu tenho em casa enfermo, um empregado meu. O senhor pode manifestar a cura
sobre ele, pode operar o sobrenatural. Jesus se levantou, ele, não, o senhor não vai entrar na minha casa não. Quem sou eu? Não sou digno de que entre na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Ele tinha autoridade, ele tinha domínio sobre 100 soldados. Por isso o nome dele é centurião, porque ele tinha responsabilidade sobre 100 soldados. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. Basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Basta uma palavra na tua vida nesta noite e Deus pode mudar o quadro. Deus pode mudar a história. Deus pode restaurar a tua vida, porque Ele é o Senhor do impossível. A Bíblia vai dizer, Zacarias, sabe, pastor, era um homem que vinha à igreja, ele tinha compromisso, era um sacerdote, e ele tinha que acender o incenso, e toda vez ele ia para o culto. Mas ele tinha algo na sua vida que precisava ser realizado. Ele não era pai. E a Bíblia diz que ele ia acender o incenso. Incenso é oração. Você imagina um sacerdote com a responsabilidade de orar pelo povo. Zacarias ia lá, Senhor, abençoa o teu povo Israel. Senhor, derrama a sua bênção sobre ele. Mas Zacarias também precisava que Deus fizesse algo na sua vida. E um belo dia, Zacarias intercedendo pelo povo de Israel, na igreja, entra o anjo e brada bem forte, Zacarias! Eis que a tua oração foi ouvida. Zacarias, Deus ouviu a tua oração. A tua mulher agora está grávida, Zacarias. Ela vai ter um filho, Zacarias. Zacarias não entendeu, ei, querido. Quem sabe aquilo que você está esperando ainda não aconteceu, ei. Mas vem para a igreja. Faça como Zacarias, não desiste não. Lembra de Ana? Ana ia para o templo, todo ano lá no templo. Senhor, meu filho, Senhor. E ela entrava por aquelas portas e clamava o Senhor. Zacarias não era diferente. Só que muitas vezes, pastor, a gente não recebe aquilo que queremos de Deus e paramos de vir aos cultos. Queremos deixar de vir à igreja. Mas o segredo nós persistimos. Que num momento, num de repente de Deus, Ele opera o sobrenatural, o impossível na nossa vida. Zacarias estava ali desesperançoso, orando pelo povo, intercedendo por alguém. Mas ele também precisava de um milagre. O que você precisa nesta noite? Todos nós que aqui estamos precisamos de um milagre. O pastor Antônio também precisa de um milagre. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 8. Lembra do pastor Jairo, principal da sinagoga? Jairo sabia que Jesus Cristo viria àquela cidade. E Jairo, ele corre para a entrada da cidade. Quando Jesus ele chega na cidade, Jairo ele se prostra. Ele cai e adora o Senhor. E diga, Senhor, eu tenho em casa uma filha enferma de 12 anos, que está à beira da morte. O senhor pode ir lá orar por ela? Na mesma hora o Senhor, vamos lá, Jairo, eu vou na sua casa. Sabe quem era Jairo? Jairo era príncipe ou chefe em outras traduções da sinagoga. Sabe o que era a sinagoga? Era a igreja onde se reuniam os crentes. Como nós e eu e você estamos fazendo aqui nessa noite. O pastor também precisa de algo da parte do Senhor. Assim como você. Mas Jairo, ele se humilha, ele cai perante os pés do Senhor. Para que Deus fizesse na sua vida o sobrenatural. E nesse mesmo contexto, quando Jesus Cristo está indo para a casa de Jairo, para operar o sobrenatural, para interceder pela vida de Jairo, ele é interrompido pela multidão. E no meio daquela multidão aparece uma mulher. Que não era ninguém. Jairo era alguém importante porque era o pastor da igreja. Mas aquela mulher do fluxo de sangue não era ninguém. Se você ler o texto, nem nome ela tinha. Mas ela disse, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada deste mal. Aquela mulher, pastor, ela precisava do sobrenatural. Aquela mulher precisava do impossível. Porque o texto vai dizer que ela gastara tudo quanto tinha com os médicos e não poderia ser sarada daquela enfermidade. Queridos, ela gastou. Ela procurou recurso em tudo quanto era lugar. Mas ela via que não tinha solução. Ela falou, olha, a minha saída, o meu impossível, só quem pode realizar
é este homem, porque ela ouviu falar do mestre, ela ouviu falar dos milagres, do sobrenatural que ele fazia, e ela viu que essa única saída era o Senhor. E ela toca na orla das vestes do mestre e recebe o impossível, recebe o sobrenatural. O sangue na mesma hora estanca. Você sabe o que é isso, querido? Você tem o melhor plano. Quem sabe o dar 1000, gastar tudo quanto você tem para ser curada dessa enfermidade. Sábado agora, a esposa do meu pastor presidente deu um culto em ação de graça. Aquela mulher ficou internada, fez 5 pontos de safena. Sabe qual era o hospital que ela estava? Ali na Barra da Tijuca, Unimed, o melhor médico. O seu recurso possibilitou ela de procurar os melhores médicos. Mas ela não pudera ser curada por ele. Ela precisava do impossível, do sobrenatural. Assim como esta mulher, ela gastou tudo quanto tinha. E ela viu que nada pode resolver o seu problema. Mas ela recorreu à pessoa certa, a pessoa que faz o sobrenatural, a pessoa que faz o impossível. E ela tocou na hora dos mestres e foi curada daquela enfermidade. Eu não sei qual é o teu problema, mas entrega os teus cuidados aos pés do Senhor. Como diz a palavra de Deus, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, Ele cuida de você, Ele abre o mar vermelho para você passar, Ele para o sol, Ele para a lua para te dar vitória, Ele faz o impossível só para te dar vitória. Queridos, quando Deus quer trabalhar na sua vida, se for preciso, Ele muda a rotação da terra, Ele faz a terra parar. A terra parou só para Josué ter vitória nas guerras. Quando Deus quer te dar vitória, você pode estar no deserto, mas no deserto que você está passando, com certeza tem nuvem para te dar sombra. E à noite, no frio extremo do deserto, tem uma coluna de fogo para te aquecer. Você pode até estar no deserto, mas o Senhor está contigo. Ele abre o mar vermelho para você passar. Porque Ele é o Deus do impossível. Os estudiosos, os arqueólogos, os pesquisadores da vida estão dizendo que o mar vermelho que Jesus abriu não é um mar. Simplesmente um lago, um rio que tinha. O que Jesus abriu, que Moisés abriu, não foi o mar vermelho, foi o rio. Se descobre Channels da vida aí, os pesquisadores. O milagre é maior. Porque se Jesus Cristo matasse os egípcios no mar vermelho, tudo bem. Mas há aqueles dizem que Jesus abriu não foi o mar, foi um riacho, mas que ele matou os carros e os cavaleiros de Faraó naquele rio, ele matou. Porque para Deus nada é impossível. Eles podem dizer que não é mar, eles podem dizer que foi um rio, não importa. Mas o importante, o sobrenatural, o impossível aconteceu. Que era Deus matar os inimigos de Israel. Eles ficaram lá, na beira do rio ou na beira do mar. Porque Deus ele faz o impossível para dar vitória ao seu povo, para dar vitória à sua igreja. Me lembro-me quando comecei a namorar minha esposa. Dentro de 1 ano e meio, nós nos conhecemos, noivamos e casamos. Às vezes, pastor, Deus fala as coisas pra gente e a gente não entende. Uma vez eu estava ali na América andando de bicicleta, Deus tomou o profeta. Falou assim, varão, Deus já te deu muito livramento com essa bicicleta aí, é verdade. Quase que o carro tinha acabado de me atropelar. Aí ele falou assim, varão, tu vai casar cedo, eu via tu casando cedo. Eu falei, epa, vou casar cedo. Só que a gente não entende o que Deus fala. O cedo que o irmão estava falando não era que eu ia casar com 18 anos, não. Deus estava querendo dizer para mim, quando eu achasse a pessoa certa, Deus ia trabalhar de uma maneira sobrenatural, de modo impossível, e eu ia casar rápido. Era o tempo. E eu não entendia isso. E o tempo foi passando, ele falou comigo, eu tinha 18 anos, fui casar com 31. Falei, Senhor... E a promessa que tu falou lá pro varão que eu ia casar cedo?
a profecia foi errada. Não, a profecia não foi errada, não. Eu que entendi de maneira diferente. Deus estava querendo dizer, quando ele preparasse a pessoa certa, Deus ia trabalhar de maneira tão sobrenatural que eu ia casar rápido. Dentro de 1 ano e meio, eu namorei, noivei e casei. E no meio deste relacionamento, meu sogro disse para minha noiva, diga a ele que você não pode ser mãe. Num relacionamento, a gente nem precisa contar a verdade. Doa que doer. E ela, com lágrimas nos olhos, chegou para mim e disse assim, você quer casar comigo? Eu falei assim, quero. O problema é que eu não posso ser mãe. Eu falei, amém. Deus é o Deus do sobrenatural. Se Ele quiser que eu seja pai, Ele vai abrir a tua madre, e é bênção. E no meio desse relacionamento, já estávamos noivos, nós estávamos na porta do portão da casa dela, namorando, de repente ela correu, sentiu uma dor forte, correu para o banheiro, colocou umas placas de sangue desse tamanho, ela me contando, e no dia seguinte ela foi ao médico, o médico disse para ela, confirmando a palavra profética que o pastor falou nessa noite. Ela foi desenganada pelo médico, ela falou assim, moça, você vai precisar arrancar tudo dentro de você, o teu útero, o teu ovário, você não vai poder ser mãe. E vou te dizer mais, se você engravidar, o seu filho não vai vingar. Ali está o meu filho, irmãos, Felipe. Depois de 1 ano e meio de casado, a minha esposa ficou grávida. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Deixa falar o que quiser ao teu respeito. Faça você ouvido de mercador. Porque se Deus te prometeu, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer. Lembra de Jairo? A filha dele já estava morta. Chegou os obreiros dele lá. O diácono chegou para ele. Jairo, deixa o pastor Jesus. Porque tua filha já morreu. Acabou, não precisa mais você importunar o mestre. Eita palavra de desânimo. Mas eu vou falar como o apóstolo Paulo falou no livro de Efésios capítulo 10. Tomai toda a armadura de Deus. Mas ele vai falar algo tão interessante, que em vez de ele falar, pega a espada, ele vai falar assim, tomai sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, sabe o que é, querido? É quando vem uma palavra de derrota contra a tua vida, e vem sobre a tua vida para te desanimar, para fazer você parar. Você pega o escudão da fé e põe na frente. Deus, Ele me prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. O interessante que aí fora foi falado de jargão aqui nessa noite. O jargão aí fora aí diz que a melhor defesa é o ataque. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. É o escudo da fé. Não importa o que dizem, importa o que Deus falou a teu respeito. A gente fica preocupado. E tu não vai ser nada. Essa empresa tua não vai crescer. E tu vai ser pastor nunca. Querido, quando falar, não repreende o irmão não. Só na tua mente, tá? Porque às vezes ele vai ficar... Não adianta, tem pessoas que antes de você falar, você vai arrumar problema para a tua vida. Então você, dentro de você, Senhor, está repreendido. Eu creio nas tuas promessas. Bota o escudo da fé. Põe o escudão da fé e deixa vir. Porque quando Jairo ouve essa palavra, Jesus ouviu também. Que palavra de desânimo. Um pai ouvir isso. Não incomoda o mestre, mano. Não, tua filha já morreu, não precisa mais. Vai incomodar ele para quê? Já morreu, já era. Mas Jesus lança uma palavra de vitória para Jairo. Jairo, crer somente, e a tua filha será salva. Não importa o que estão dizendo, querido. Jesus ele diz assim na sua palavra, e o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não importa o que diz, você não vive por vista, você vive por fé. Você não vive por... Ei, mas a situação está difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem... Você não vive por vista, você vive por fé. A minha empresa vai falir, a minha loja vai fechar, Senhor. Eu entrei no vermelho, eu não tenho como pagar o aluguel dessa loja. E agora, Senhor, eu vou ter que me desfazer da minha empresa, eu vou ter que me desfazer da minha loja. Tem um varãozinho lá na minha igreja, o pai dele tem uma loja na Barra da Tijuca,
uma lojinha simples, mas na Barra da Tijuca, ele paga R$1.000. Devia 7 meses de aluguel. E ele sem poder pagar o aluguel da loja, estava no vermelho. O pai não é crente, mas o filho é. O jovenzinho lá da minha igreja, ele começou a clamar ao Senhor, falou: Senhor, a minha situação, Senhor, a loja do meu pai vai fechar. E o pai dele perdendo, naturalmente ele também perdia, porque ele trabalhava com o seu pai, e ele orando ao Senhor. Uma semana depois, o proprietário perdoou os 7.000 de aluguel. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Pastor, já viu alguém perdoar 7.000? Eu já vi alguém perdoar R$100, R$10, 50, mas eu nunca vi ninguém perdoar 7.000 não, queridos. Sabe por quê? Só Deus faz essas coisas para te dar vitória. Confia em Deus. Você vai ver a glória dele. Descansa nele. Espera nele. Espere por ele. Você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu estava na minha matriz, Santa Ceia, encontrei uma amiga de quando eu era presidente lá, vice-presidente dos jovens na sede, encontrei uma jovem, ela: nossa, seu filho está grande, bonito, e eu feliz, né? Quem é que não gosta de receber um elogio do filho? E naquela conversa ela começou a chorar e disse: eu não posso engravidar. Nossa, meu semblante caiu. O que eu ia dizer para aquela moça? Eu alegre porque estava com meu filho e ela viu ele e se alegrou. E no meio da conversa ela disse: eu não posso engravidar. O médico me desenganou. O médico disse que eu não poderia ser mãe. Ela começou a chorar. E eu disse: tu lembra das mulheres dos patriarcas? Todas elas, as 3, eram estéril. Lembra de Ana? Era estéril. E o Senhor fez que ela fosse mãe. No tempo determinado, Deus vai te dar a tua bênção. Deus ainda não deu a última palavra a teu respeito. Não passou um ano, aquela moça está com um filho no colo. Meu Deus! Querido, você é filho do Todo-Poderoso. Vocês entenderam o que o pastor Antônio está falando aqui de palavra profética? Quando os ministros que falaram, que nos antecederam, falaram, e o pastor Antônio veio confirmando a palavra profética, eles soltaram aqui nesta noite uma palavra profética. Nenhum deles sabia o que eu ia pregar nesta noite. Eu não sei se você tem sido desenganada pelos médicos, não importa. A última palavra é de Deus na tua vida. Glorifica, creia tão somente. Pastor, eu queria convidar a minha esposa para tirar um louvor. Irmã Karina, vem louvar aqui. Vamos ficar de pé, querido. Já estarei passando para o pastor Antônio. A última palavra é aquele que te resgatou do Egito. Ele não te tirou do Egito para morrer no deserto. Ele não te tirou no Egito para você desfalecer no deserto. Ele vai te dar vitória. Ele vai operar o sobrenatural na tua vida. Ele vai fazer de você uma grande nação, como fez de Abraão. Então somente confia, porque Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Aleluia! Medite neste louvor nesta noite. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, rapidamente, eu não posso deixar de falar do meu milagre. As irmãs até se ofereceram para segurar o meu filho, mas eu falei que eu preciso mostrar. Sabe por quê, irmãos? Até o último momento dessa criança nascer, o médico falou que eu ia morrer, meu filho também, mas o milagre era meu e eu tomei posse. Foi uma palavra profética dessa, irmão. Então, não menospreze. Todo culto, pega. Quando o pastor fala pega, você pega. Porque meu filho é um milagre. Eu sou um milagre. Era para o meu esposo estar neste momento falando da minha morte, da morte do meu filho. Mas o Senhor é aquele que transforma a morte em vida. E nessa noite Ele transforma a minha e a tua história. Porque aquilo que parecia impossível, o Senhor transformou no milagre. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino. Se o irmão souber, nos ajude a louvar ao Senhor. Aleluia. Aquilo que parecia impossível,
Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Somos um milagre, estamos aqui. Você é um milagre, então adore ao Senhor. Aquilo que parecia impossível. Olha aqui o meu milagre, querido. Só parece impossível, querido. Parecia só parece não ter saída. Mas Deus vai dar saída no teu problema. Deus vai dar sobre a tua vida. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluias. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que manda lá da cruz, lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Somos um milagre e estamos aqui. Aleluias. Declare nessa noite: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Lucas 18, versículo 27: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Creia, aquilo que é impossível para mim e para você, aí que Deus entra, aí que Deus gosta. Quando não há saída para mim e para você, quando eu e você não vemos solução, aí é que Deus gosta, porque Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso e soluciona o teu problema, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Aleluia. Querido, segure na mão desse crente que está do seu lado. Vamos orar ao Senhor. Depois de uma palavra tão abençoadora, uma palavra tão profética. Isso é para você, meu irmão. Isso é para você, minha irmã, que